Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Senhor, abençoa a leitura, explanação e aplicação da Tua palavra na noite de hoje, no nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês, prestem atenção aqui, vocês agora vão desenhar uma pessoa em cima de uma rocha, tá bom? Uma pessoa firmada numa rocha. Você desenha nessa rocha uma cruz, tá bom? Desenha uma pessoa em cima da rocha e você desenha uma cruz na rocha, tá bom? Vocês vão entender por que vocês estão desenhando isso, tá bom? Irmãos, no texto diante de nós, o apóstolo Paulo está se preparando para encerrar sua carta aos Filipenses. Você tem caminhado comigo até aqui, você já percebeu que ele já apresentou grandes verdades do Evangelho. Ele já injetou esperança no coração dos filipenses para perseverarem na corrida cristã. E também os encorajou diante dos muitos desafios que teriam pela frente. Aqui ele está se preparando para concluir a epístola com algumas exortações muito importantes para guiá-los à maturidade e à fé, à firmeza no Senhor. Você se lembra que no início da carta, ele convocou os filipenses a permanecerem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Aqui, mais uma vez, pelo poder e pela esperança do Evangelho, o desejo de Paulo é que eles permaneçam unidos e firmes no Senhor. E nós também, enquanto Igreja de Cristo, vamos colher muitos frutos se nós dermos ouvidos às exortações que Paulo tem para fazer aqui. Então, na noite de hoje, eu quero meditar com vocês no tema firmes no Senhor. Firmes no Senhor. E a pergunta é, como permanecemos firmes no Senhor, irmãos? Paulo aqui nos dá 3 diretrizes muito sábias para nos guiar a isso. Primeiro, como permanecemos firmes no Senhor? Do verso 1 a 3 aprendemos que vivendo em harmonia no Senhor. Vivendo em harmonia no Senhor. O apóstolo começa com uma exortação geral para toda a igreja. Acompanhe comigo o verso de número 1, ele diz: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Com a conjunção conclusiva, portanto, o que Paulo está fazendo é retomando tudo o que ele tratou anteriormente. Especialmente suas palavras anteriores sobre a esperança da pátria celestial e o retorno glorioso de Cristo. E tendo isso em mente, irmãos, o apóstolo pretende convidá-los a uma atitude específica, fazer-lhes uma exortação. Mas antes disso, ele mais uma vez revela suas afeições pela igreja de Filipos. Quem são os seus destinatários? Ele disse aqui, são seus irmãos na fé,
a quem o apóstolo Paulo ama muito e de quem sente saudades. Mais do que isso, tanto a vida deles como o seu progresso espiritual traziam grande alegria ao coração do apóstolo. E Paulo tinha certeza de que no futuro ele seria recompensado pelos esforços que ele empregou em favor daqueles irmãos. É isso que quer dizer, vocês são minha coroa. Só que além de elogios, ele também lhes oferece uma exortação: permaneçam firmes no Senhor. E como fez no capítulo 1, a ideia aqui novamente remete à imagem de um exército. Isso faz todo sentido, irmãos, porque eles estão em guerra espiritual. E é como se recebessem aqui a ordem de um dos seus superiores, dizendo: soldados, não abandonem o campo de batalha. Não cedam posição para o inimigo, permaneçam firmes onde estão. Isso significa que não devem abandonar o evangelho, apesar da pressão do mundo. E para melhorar, eles podem contar com o poder que vem de Cristo para tal, porque eles estão no Senhor. Só que como é que isso acontece de forma mais prática e específica? A partir daqui, Paulo começa a fazer exortações mais direcionadas, mais cirúrgicas. É o que ele faz no verso de número 2. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Nós não temos muita informação sobre quem eram essas irmãs, sobre qual era o papel delas na igreja e sobre a gravidade da desavença que surgiu entre elas. Mas o que sabemos aqui é que Paulo tinha conhecimento dessa intriga, bem como toda a igreja, e para piorar, isso estava afetando a unidade do corpo de Cristo. Só que, embora Paulo já tenha convocado a igreja a ter o mesmo modo de pensar, e ele insista nisso aqui. E é interessante porque a Nova Versão Internacional ela traduz assim: pensem concordemente. A NVI traduz: vivam em harmonia no Senhor. Elas sabiam que desavenças pessoais não podiam atrapalhar a missão da igreja, não podiam frustrar o avanço do evangelho e assim colocar em risco a unidade daquele exército. Elas sabiam disso. Mas o que percebemos a partir do texto é que, momentaneamente, elas não estavam conseguindo resolver o problema sozinhas. E o que é que Paulo faz? Ele aciona um terceiro irmão para ajudar na mediação do conflito. Verso de número 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Também existem palpites aqui sobre a identidade desses irmãos, mas nós não temos como afirmar precisamente. Possivelmente é um cooperador de Paulo que trabalha entre os filipenses. Seja como for, este irmão deve agir como um pacificador, ajudando-as a solucionar o conflito que havia surgido. E por que deveria fazê-lo? Porque se tratam de crentes que lutaram lado a lado com ele e cujos nomes estavam escritos no livro da vida. Embora estivessem em pecado no momento, irmãos, aquelas irmãs por muitos e muitos anos pelejaram lado a lado com o apóstolo, fazendo o evangelho avançar na cidade de Filipos. E embora estejam em pecado aqui, elas continuam salvas e seus nomes permanecem no livro da vida. O mesmo pode ser dito a respeito de Clemente e de outros cooperadores sobre quem também nós não temos informação. Uma vez unidos pelos laços de Cristo e tendo os nomes registrados no registro celestial, esses irmãos deveriam viver de modo digno do Evangelho. Deveriam colocar as diferenças de lado e servir a um só propósito para a glória de Deus. E é exatamente o que eu e você também precisamos fazer, irmãos. A partir do que ouvimos de Paulo aqui, a primeira lição do texto é que todo crente é um cooperador do Evangelho. Todo crente é um cooperador do Evangelho. Perceba que Paulo não fez a obra do Evangelho em Filipos sozinho.
ele contou com Evódia, ele contou com Sintique, com Clemente e com muitos outros cooperadores. O mesmo padrão encontramos no livro de Atos, não só os apóstolos, mas toda a igreja envolvida no avanço e na luta em favor do Evangelho de Jesus Cristo. E é justamente pensando na contribuição de todo o corpo que o Senhor deu, pastores e presbíteros. E aí eu uso as palavras de Paulo. Para quê? Com vistas, Efésios capítulo 4, verso 2, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que os pastores são dados como ferramentas para capacitar e treinar os cristãos para se tornarem cooperadores do reino de Deus. Pastores e presbíteros não fazem a obra do Evangelho sozinha, como tenho insistido. A edificação do corpo de Cristo não é um trabalho solitário de oficiais, é um trabalho de todo o corpo. Nós precisamos nos esforçar, irmãos, ouçam bem. Precisamos nos esforçar para todos aqui, sem exceção, sermos cooperadores do reino de Deus. Levarmos juntos a carga ministerial. Só que você me pergunta, como, João? De que forma mais prática? A começar da pregação do Evangelho na nossa própria casa. Falando de Cristo para os seus e para aqueles com quem convivemos na rotina. Isso acontece também, irmãos, quando na igreja nós nos propomos a investir em pessoas. Investimos em pessoas com relacionamentos discipuladores, com relacionamentos intencionais, pensando no crescimento delas. Acontece quando nós aconselhamos e pastoreamos uns aos outros na palavra. Eu quero dizer, cada um de nós tem uma obra ministerial a fazer para fazer o Evangelho avançar. Mas o que mais cooperadores fazem? Nós aprendemos aqui que cooperadores são pacificadores. Pacificadores. Como nós ouvimos aqui, uma séria desavença surgiu entre duas irmãs na igreja. E elas não estavam conseguindo, irmãos, solucionar o problema. E o que Paulo faz? Ele acionou um terceiro irmão para funcionar como um mediador do conflito. E é exatamente o que nós precisamos fazer também. Ou será que não existem conflitos e desavenças no nosso meio? Claro que eles existem. Porque nós somos salvos, mas não deixamos de ser pecadores. Na igreja existe conflito de interesse e luta por prestígio e visibilidade muitas vezes. No casamento, às vezes, marido e mulher lutam por seus caprichos e preferências. E isso também se aplica a muitas outras relações na vida. E quando isso acontece, irmãos, os nossos corações se afastam de Deus, o inimigo ganha espaço entre nós e o avanço do Evangelho é freado. Será que é isso que nós queremos? Com certeza não é o que queremos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agir como pacificadores, irmãos. Ao invés de lutarmos um contra o outro, como se fôssemos inimigos, nós vamos zelar pelo vínculo da paz entre nós. Vamos supor que um irmão pecou contra você, ou tomou uma atitude que o desagrada. Qual é o procedimento adequado? Será que a melhor alternativa seria falar mal daquele irmão por trás? Será que seria fofocar para os outros irmãos da igreja, destruindo sua reputação e gerando mais intriga? Será que a melhor alternativa para pôr um fim no problema é ficar na sua esperando que o outro tome iniciativa? Ou ainda, a melhor opção seria lançar o problema nas mãos da liderança e deixar com que resolvam tudo? Para responder essa pergunta, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Mateus 18, que é um texto que nos oferece uma diretriz sobre a disciplina e o tratamento de pecados dentro da igreja, nos ensina que é responsabilidade minha e sua, antes de acionar a liderança, procurar o irmão que pecou contra nós, exortá-lo em amor e chamá-lo ao arrependimento. É isso que você deve fazer, meu irmão, quando na sua igreja existir conflito de interesses e rixas. É o que você deve fazer
meu irmão, dentro de casa, quando há pecado, quando o seu cônjuge peca contra você ou quando os seus filhos o fazem. Mas e quando nós não estamos necessariamente envolvidos no conflito, mas quando percebemos o conflito, o que é que nós fazemos? Nós agimos como pacificadores. Nós reproduzimos o exemplo do cooperador de Paulo aqui, que agiu para reconciliar as partes. Nós não assistimos passivos, para usar aquela expressão, vendo o parquinho pegar fogo. Nós não tomamos partido também entre as pessoas, mas com sabedoria, nós intercedemos por essas pessoas que estão em conflito e nós criamos oportunidades para que haja reconciliação entre as partes. É o que você deve fazer quando você percebe irmãos sem se falar e com problemas dentro da igreja. É como você deve proceder, pai, mãe, quando você percebe conflitos acontecendo dentro da sua casa, com seus filhos. Até vocês, crianças, vocês mesmos, vocês podem e devem agir como pacificadores. Eu vou dar um exemplo para você. Quem nunca passou por isso? Todos nós já passamos, irmãos. Quando tem uma briga na escola, o que é que as pessoas geralmente dizem, né? Briga, briga. As pessoas ficam... Como é que você pode ser um pacificador na sua escola? Você não é a pessoa que diz isso, por exemplo. Você é a pessoa que separa a briga. Até dentro de casa também vocês podem, às vezes, agir como pacificadores. Quando você percebe, às vezes, que o clima está esquentando entre mamãe e papai, você tem que dizer assim: nós precisamos preservar a paz. Ou seja, irmãos, todos nós, sem exceção, podemos e devemos agir como pacificadores. Porque o evangelho da reconciliação, que nos reconcilia com Deus, é poderoso para reconciliar e consertar relacionamentos quebrados. Em casa, dentro da igreja e mundo afora. Então vamos fazer bom uso deste evangelho. E para nos encorajar nessa missão, há uma promessa muito preciosa, irmãos. Jesus, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Sejamos pacificadores onde estivermos. Estamos meditando no tema firmes no Senhor. Como os filipenses e nós podemos permanecer firmes? Primeiro, nós vimos que vivendo em harmonia no Senhor. Em segundo, do verso 4 ao verso 7, o apóstolo nos convida a nos alegrar e a confiar sempre no Senhor. A nos alegrar e a confiarmos sempre no Senhor. No verso 4, nós percebemos mais uma ordem do apóstolo. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O teólogo da alegria ataca novamente, irmãos. Talvez você já esteja cansado de ouvir Paulo falar tanto sobre alegria. E seria até o ponto contraditório aos olhos do mundo, um homem preso em sofrimento insistir tanto na alegria, mas é o que ele faz, do início ao fim da carta. Mas o mais interessante aqui é que desta vez Paulo apresenta a alegria como um imperativo, como um mandamento contínuo. É por isso que ele diz: alegrai-vos sempre. E o que é que esse advérbio comunica? É que esta alegria não está condicionada às circunstâncias da vida. Apesar das dificuldades do lado de fora da igreja de Filipos e das dificuldades ou disputas do lado de dentro, o apóstolo diz assim, que eles precisam se alegrar sempre, porque a fonte da alegria deles é o relacionamento deles com o Senhor. É no Senhor. E é interessante frisar isso, porque quando Paulo chama alegria, ele não interpreta a alegria em termos puramente sentimentais, como a nossa cultura faria, ou seja, se sentir sempre alegre. Biblicamente, irmãos, a alegria é mais um ato de fé do que um ato sentimental emocional. Primeiro é um ato de fé que gera deleite e gera descanso no Senhor. A alegria surge à medida que o cristão contempla quem Deus é e o que Ele fez por nós em Cristo. Isso produz afeições por Deus. Mas, biblicamente falando, a alegria não é um sentimento, em primeiro lugar, tá bom? É um ato de fé. Só que essa alegria que é interior, ela também transborda para o lado externo. É por isso que no verso 5 Paulo diz o seguinte, ó: seja a vossa moderação
conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Moderação, em outras versões, foi traduzido por amabilidade ou por gentileza. E a ideia é que se um crente está feliz e satisfeito no Senhor, necessariamente ele terá um espírito gentil para com aqueles ao seu redor. Ao invés de ser rápido para se irar com os outros, ele vai ser gentil para perdoar as falhas das pessoas com quem convive. Eles vão se tornar mais pacientes e perdoadores. E o encorajamento que Paulo dá é que o Senhor está perto. Você se lembra que no Salmo 145, o salmista confessa a mesma verdade. Ele diz, o Senhor está perto de todos os que o invocam. O Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Em tempos de dificuldade, de inquietação, conflito, Paulo está dizendo, Deus estará perto para mediar os conflitos, para pôr um fim nas disputas e para acalmar o coração de vocês. O fato de Deus estar perto está diretamente ligado com o que ele diz na sequência, no verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. As palavras do apóstolo Paulo aqui lembram vocês de alguns outros versos famosos da Escritura? As palavras do Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. A palavra ansiedade aqui, irmãos, literalmente, ela remete à imagem de alguém sendo estrangulado pelas preocupações da vida. Andar ansioso é andar inquieto, é andar dominado pelas preocupações e é andar sem paz. Literalmente, ansiedade é estar estrangulado pelas preocupações e inquietações da vida. E com sua ordem aqui, Paulo está dizendo, cristãos não têm autorização para andar ansiosos. Ou seja, andar ansioso é contrariar e desobedecer o mandamento de Deus aqui. E você me pergunta, por que, João? Porque quando você vai olhar a raiz do problema, ansiedade nada mais é do que uma desconfiança no cuidado soberano de Deus sobre as nossas vidas. Preocupação excessiva é pecaminosa. E perceba que quanto a esta regra não há exceções. O que os filipenses deveriam fazer então? Como é que se combate a ansiedade? Paulo, como uma espécie de médico espiritual, lhe prescreve um remédio. O melhor remédio possível. A oração. Sobre isso, um pastor batista americano disse, nesse contexto, essas orações tratam de tudo que está causando ansiedade e roubando nossa paz de espírito. Eu não sei se você percebeu que Paulo intencionalmente fez um contraste aqui. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Qual é a ideia dele aqui? É que o crente, ele, para não andar ansioso por coisa alguma, por nada, ele leva tudo que o inquieta à presença de Deus. E ele o faz por meio de suas petições, súplicas e ações de graças. Ele as faz conhecidas diante do trono de Deus por meio de suas orações. O que é que acontece? Qual é o resultado do remédio? Verso de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, que promessa gloriosa. Aos que vão à presença de Deus em oração para lançar sua ansiedade sobre Ele, Paulo os assegura da paz que transcende a compreensão humana. Citando mais uma vez o pastor, ele diz o seguinte, quando um crente ora, Deus pode não mudar suas circunstâncias, mas Ele muda seu coração. Nesse caso, meus irmãos, a paz de Deus, ela age como uma espécie de guarda que levanta muros em torno da mente e do coração para cercá-lo e protegê-los
dos pensamentos e da preocupação excessiva. E o texto diz que por meio da oração confiante, Deus não só protege os filipenses, mas Deus nos protege do medo, da inquietação e da insegurança diante das adversidades da vida. Para isso, meus irmãos, primeira lição aqui, precisamos encontrar alegria no Senhor, ao invés de achá-la nas circunstâncias da vida. Precisamos achar alegria em Deus e não nas circunstâncias da vida. Talvez isso soe óbvio aos seus ouvidos, mas se nós formos honestos, muitas e muitas vezes nossa alegria está assim condicionada às experiências, aos acontecimentos da vida. Se as coisas vão bem no emprego, se está tudo em ordem no casamento, se sua saúde está ok, se as crianças estão crescendo bem, aí sim nós temos boas razões para estarmos alegres. Mas eu pergunto, e se as coisas estiverem pelo avesso? E se as coisas não vão bem no emprego? E se o trabalho não faz mais você levantar na segunda cedo com animação? E quando o clima em casa não é dos melhores? Quando precisamos lutar contra enfermidades preocupantes, quando não nos agradamos com o rumo que o país toma? Minha pergunta é, como permanecemos felizes quando as circunstâncias parecem jogar contra nós? E a resposta que o texto dá, nós procuramos algo maior e melhor para depositar nossa alegria. No Senhor. Irmãos, depender das circunstâncias da vida para ser feliz é trilhar um caminho perigoso, um caminho inseguro, porque nós não temos controle algum sobre os acontecimentos da vida. Você e eu nem sempre vamos nos sentir felizes com quem nós somos, com o que possuímos, com o rumo que as coisas tomam. Só que quando você se propõe a se alegrar no Senhor, quando você resiste ao instinto de colocar os seus olhos, de se concentrar só em problemas e prazeres visíveis, você encontra uma fonte de alegria inabalável, meu irmão. Quando focamos em quem Deus é e no que Ele fez por nós em Cristo, nós vamos nos dar conta de que temos muitas e boas razões para sermos felizes. Lembre-se que por causa do seu pecado, do meu pecado, nós estávamos condenados, irmãos. Nós éramos filhos da ira, segundo a Escritura, mas por graça fomos feitos filhos de Deus. Estávamos distantes e sentenciados a uma eternidade longe do Senhor. Mas Ele, além de nos fazer filhos, perdoou nossos pecados e nos deu uma herança no reino dos céus. Sem contar com as promessas dele. Ele prometeu nunca nos desamparar no vale da sombra da morte. Ele prometeu que supriria as necessidades de nossa casa e o melhor de tudo, Ele nos prometeu que teríamos triunfo sobre os nossos adversários, a morte, o pecado, o diabo. Vamos vencer com Cristo. E aí você me disse que essas não são razões suficientes para o nosso coração transbordar de alegria. Eu não consigo entender, irmãos, sinceramente. Crentes que vivem frustrados, que reclamam da vida, nada nunca está bom para essas pessoas. Sabe por quê? Porque essas pessoas se concentram demais nas coisas do mundo e se concentram um pouco no Senhor. Quanto mais nos concentrarmos em Deus, mais prazer encontraremos nele. Porque a promessa do salmista, você se lembra que o salmista diz no Salmo 16, na tua presença, a fartura de alegria, delícias perpetuamente. Há muita alegria para nós na presença de Deus, irmãos. Vamos buscá-la hoje mesmo. E além disso, nós aprendemos com Paulo a nos proteger da ansiedade com oração e com fé. E como isso é necessário em tempos como o nosso, irmãos? É estranho, pois a nossa geração chega ao ponto de normalizar a ansiedade. Enquanto o autor sagrado, que é regra de fé e prática para nós, diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Por quê, irmãos? Eu repito, porque em sua raiz, a ansiedade nada mais é do que uma desconfiança pecaminosa no cuidado soberano de Deus
em nosso favor. Ansiedade é você querer tomar as rédeas da sua vida das mãos do Senhor. É você julgar o Senhor dizendo: Deus não está fazendo as coisas corretamente. Não está fazendo do meu jeito nem no meu tempo. Dessa forma, a ansiedade é semeada no terreno do coração, onde há dúvida, onde há desconfiança, onde há incredulidade, imediatismo e principalmente onde há descontentamento com Deus. E qual é o resultado disso? Nós somos estrangulados. A nossa paz é sufocada. E a gente passa a viver inquieto, inseguro, infeliz. Será que é o que você está vivendo, meu irmão? O que é que tem sobrecarregado e atormentado o seu coração? Talvez você esteja sobrecarregado com as demandas do trabalho. Você se preocupa com o futuro dos seus filhos, o que é totalmente compreensível. Você vê as contas chegando e às vezes você percebe que o dinheiro é pouco. Ou às vezes você vê as injustiças do nosso país e em tudo isso o seu coração começa a se agitar. Até as crianças ficam ansiosas, hein, crianças? Vocês também ficam ansiosos. Vocês ficam ansiosos às vezes quando o pai e a mãe de vocês prometem levar vocês naquele passeio. Vocês ficam ansiosos para chegar o dia do aniversário de vocês e ganhar aquele presente. Todos nós lutamos contra a ansiedade. Do mais velho ao mais novo, a ansiedade é um problema. Onde achar esperança para corações perturbados e ansiosos? Perto está o Senhor. Deus está perto de você, meu irmão. Você crê nisso? Deus está perto de nós. Eu quero que você saiba que Ele não nos desampara em meio às tempestades da vida. Ele não é indiferente às nossas lutas e às nossas preocupações. O nosso Deus soberano está no controle de todas as coisas e eu quero exortá-lo na noite de hoje a confiar nessa verdade. Você precisa combater as crenças pecaminosas com a verdade do Evangelho. Deus não nos abandona por causa de Jesus Cristo, que foi desamparado no madeiro por nós. Deus nos assegurou: eu jamais os desampararei. Ele nunca vai nos abandonar, irmãos. Mais do que isso, faça bom uso do melhor remédio contra a oração, contra a ansiedade, que é a oração. Irmãos, muitas das coisas que sofremos na vida são resultados da nossa desobediência insistente. Ou você vai dizer que nós não insistimos em não reservar tempo para oração? Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para o trabalho, nós temos tempo para arrumar a casa, a gente tem tempo para assistir uma série, mas nós não temos tempo para oração. E depois nós nos perguntamos: por que estamos ansiosos? Por que não crescemos espiritualmente? Por que não fazemos progresso na fé? Porque negociamos oração, irmãos. E em Cristo, você e eu temos livre acesso a Deus, não precisamos marcar hora. E Ele, além de presente, é também um ouvinte atento e sensível às nossas orações. Portanto, irmãos, vamos orar. Vamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Sejamos francos e honestos diante de Deus a respeito dos nossos medos, das nossas lutas, das coisas que nos tiram o sono e que inquietam a nossa alma. E também vamos render graças ao Senhor, porque um dos melhores antídotos contra a ansiedade é a gratidão. Vamos também agradecer, não vamos só a presença de Deus insistir, pedir, vamos lhe agradecer por sua bondade, por sua provisão e por sua fidelidade. Aí você me pergunta: e depois que nós orarmos, o que é que vai acontecer, João? Deus vai pôr um ponto final em todos os meus problemas? Não, Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer uma coisa ainda melhor. Ele vai nos dar a paz que excede todo entendimento. Ele vai nos dar a paz que nos liberta do medo. A paz que nos liberta da dúvida, da desconfiança, da insegurança, da inquietação. Essa é a boa notícia do Evangelho para pecadores ansiosos. Em Cristo e por causa dele, Deus está sempre perto de nós e cuidando de cada uma das nossas necessidades. As portas do trono da graça estão abertas para você sempre, de dia e de noite.
Vamos lançar sobre o Senhor nossas ansiedades, irmãos. Quando a ansiedade o ameaçar, corra à presença de Deus. E você vai desfrutar da paz e da segurança que vem dele. Amém? Estamos meditando no tema firmes no Senhor. Vimos em primeiro lugar que permanecemos firmes no Senhor quando vivemos em harmonia no Senhor. Quando nos alegramos e confiamos sempre no Senhor. E em último lugar, quando pensamos nos assuntos do Senhor. Quando pensamos nos assuntos do Senhor. Paulo segue fazendo exortações muito importantes, irmãos. No verso 8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. De trás para frente, eu quero convidar você a olhar primeiro para a ordem apostólica. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou uma tradução mais vulgar, pensem nessas coisas. O termo no original aí para pensar é um termo que dá origem a palavras matemáticas como logaritmo e lógica. A ideia de Paulo usar essa palavra é a seguinte: que os filipenses precisavam concentrar sua mente em determinadas coisas, da mesma forma como nos concentramos para fazer um cálculo complicado. Eles precisavam focar mentalmente e se concentrar em coisas que são dignas. E que coisas são essas? São 8 assuntos piedosos que devem ocupar a nossa mente e dominar os nossos pensamentos. Para começar, acompanhe comigo. Pensem em tudo que é verdadeiro. Concentrem-se no que se acha revelado na palavra e no que está de acordo com ela. Segundo, pensem em tudo que é respeitável, ou seja, tudo que for nobre e digno de respeito no mundo. Em terceiro, pensem em tudo que é justo. Nos tempos antigos, irmãos, essa palavra era usada quando nas balanças do mercado os pratos eles ficavam equilibrados e as pessoas costumavam dizer que eles estavam justos, que eles estavam corretos. A ideia aqui é a seguinte: os cristãos fazem bem quando ocupam a sua mente com a retidão e quando andam nos caminhos da justiça. O quarto assunto apontado por Paulo: pensem em tudo que é puro ou santo. Os filipenses não devem ser misturados com o mundo. Eles devem se concentrar naquilo que é puro e santo aos olhos de Deus. Também devem pensar, quinto assunto, em tudo que é amável ou agradável aos olhos do Senhor. E eu pergunto, onde é que encontramos o que agrada ao Senhor? Na palavra. Sexto assunto, pensemos em tudo que é de boa fama ou admirável. Paulo está se referindo aqui a todo e qualquer pensamento que é bem falado, tanto pelas pessoas como pelo Senhor. E por fim, sétimo e oitavo assuntos, se alguma virtude há e se algum louvor existe, ou seja, os filipenses também devem pensar em coisas que exibem um alto padrão e que podem ser aplaudidos por Deus. E depois, o que é que acontece? Bons pensamentos geram boas ações. Verso de número 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Essa ordem complementa a anterior, porque o cristão não é alguém apenas que pensa bem, ele é alguém que vive bem. Primeiro, ele pratica o que aprendeu, irmãos. Ele pratica o que aprendeu. Isso é uma referência à sã doutrina que eles aprenderam. Mas eles também praticam o que receberam. Ou seja, uma referência à carta que foi escrita pelo apóstolo. Além disso, eles também ouviram a respeito de Paulo e como ele estava enfrentando o sofrimento. E por fim, eles devem praticar o que viram em mim. Imagine o privilégio que os filipenses tiveram de não só ouvir a doutrina de Paulo, mas de observá-la enquanto caminharam com ele. Eles viram
a doutrina na prática enquanto observavam a vida do apóstolo. E o que acontece quando crentes se esforçam para pensar e viver para a glória de Deus? O Deus da paz estará com vocês. Mais uma outra promessa gloriosa. Não só a paz do Senhor, mas o próprio Deus da paz estará conosco o tempo todo. Se desejamos experimentar mais da presença do Deus da paz, por onde começamos? Primeiro, precisamos ocupar a nossa mente com pensamentos piedosos. Você sabia, meu irmão, que a batalha pela mente é uma das mais importantes? Isso porque uma conselheira bíblica disse que cabe à mente instruir as afeições, os nossos sentimentos, e treinar a nossa vontade para escolher o que é certo. A mente informa os nossos sentimentos, que influencia a nossa vontade. Tudo começa pelos nossos pensamentos. É por isso que Paulo está tão preocupado com o que os filipenses pensavam e também com o que nós pensamos. Segundo ele, é responsabilidade nossa escolher no que pensar e o que permitimos que entre na nossa mente. E claro, esse é um grande desafio dos cristãos que vivem na era digital. Nós somos bombardeados, irmãos, diariamente, com centenas e centenas de informações. Nós temos uma infinidade de entretenimento na palma da mão. Só que se nós não formos sábios no uso dessas ferramentas, o que vai acontecer? Nós corremos o risco de termos os pensamentos dominados pelo mundanismo. Pense, por exemplo, nas músicas que você ouve, nos filmes que você assiste, nas séries, no conteúdo das redes sociais que consome, nos livros que você lê. A pergunta com base no texto é: será que essas coisas exibem o alto padrão da santidade de Deus? Será que estamos nos expondo a coisas justas, puras e agradáveis aos olhos do nosso Senhor? Será que a influência do mundo sobre nós tem nos encaminhado à verdade e à virtude, irmãos? Infelizmente, você precisa ser honesto comigo. Nós perdemos muito tempo, irmãos, com músicas e filmes que não acrescentam nada. Pelo contrário, tornam a nossa mente um terreno fértil para semear mundanismo e semear idolatria. Sem contar que, se nós permitirmos que nossa mente seja povoada por pensamentos impuros e pecaminosos, você vai dar espaço para que o pecado ganhe terreno na sua vida também. Isso faz todo sentido, por exemplo, na questão da ansiedade. Se você permite que pensamentos pecaminosos e preocupação excessiva domine a sua mente, consequentemente, você vai andar ansioso. Isso se aplica a todo e qualquer pecado. Dessa forma, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ser vigilantes e criteriosos com o que consumimos. Nas redes sociais, com os filmes que assistimos. Crianças, vocês precisam confiar na palavra do pai de vocês, da mãe de vocês, quando elas dizem assim, vocês ainda não têm idade para ouvir algumas coisas, para assistir algumas coisas, para ler algumas coisas. Sabe por que seu pai e sua mãe estão fazendo isso? Porque eles estão protegendo a mente de vocês. Isso é algo que todos precisamos fazer, irmãos. Levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Resumindo a ideia do verso 8, é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus nas Escrituras que deve influenciar e povoar os nossos pensamentos. Cristãos pensam como cristãos e a nossa consciência está cativa à palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos submeter a ela em todas as matérias de fé e prática. Nós precisamos ler as Escrituras para assim termos a mente renovada por elas. E além de ler, uma coisa que ajuda tremendamente a povoar os pensamentos com a palavra de Deus é tanto a prática da meditação como da memorização das Escrituras. São práticas preciosas e piedosas para nos ajudar quanto a isso. E dessa forma, meu irmão, minha irmã, você estará blindando a sua mente, blindando a mente dos seus filhos contra influências e ideologias nocivas deste mundo.
bem como povoando os pensamentos com a verdade e com a justiça. Vamos pensar, irmãos, naquilo que é excelente e agradável ao Senhor Deus. E além de pensar bem, cristãos também praticam a palavra. Não adianta de nada ouvir, aprender e não reproduzir. Depois de tudo que já ouviram, viram e receberam de Paulo, ele está dizendo, é hora de colocar em prática agora. E é o que nós precisamos fazer também. Você se lembra de tudo que você já ouviu até aqui nessa série de mensagens? Você se lembra que Paulo nos convocou a permanecermos felizes em meio ao sofrimento? A lutarmos em favor do Evangelho apesar da pressão do mundo afora? A sermos humildes e servos como Cristo foi? A desenvolvermos a salvação, a corrermos com perseverança? Você se lembra? Você está disposto a colocar esses ensinamentos em prática na sua vida? Eu sei, meus irmãos, que não é fácil. Eu sei que nós vamos tropeçar e falhar muitas vezes. Mas o melhor de tudo é que nós temos a graça de Deus para nos levantar em nossos tropeços e para nos fortalecer na prática e na obediência à palavra de Deus. Você não vai se tornar um praticante da palavra por sua própria força, mas é somente porque o Senhor está perto. E a sua graça é poderosa para nos assistir na obediência e na prática da palavra de Deus. Amém? Amém. Irmãos, como um pastor preocupado com o bem-estar espiritual da igreja, Paulo ofereceu alguns conselhos preciosos para guiar os irmãos à maturidade e à firmeza da fé. E eu quero convidá-lo a guardar essas exortações no seu coração. Não basta receber o Evangelho com fé. É preciso permanecer firme neste Evangelho. Como podemos permanecer firmes, irmãos? Vivendo em harmonia no Senhor. Nos alegrando e confiando sempre no Senhor. E pensando nos assuntos do Senhor.